Olá, Conexão Cultural de hoje, histórico, com uma banda que muita gente que mais dos 30 e um pouquinho mais aí vai se lembrar. O bate-papo hoje é com Michel Viana, vocalista do Lethal Charge, uma banda que faz muito tempo que eu tento te achar para contar um pouquinho da história. Você formou o Lethal Charge em que ano e em que contexto, cara? Cara, o Lethal Charge ele passou a existir com a gravação da primeira demo, que se chamava Mass Control, e essa demo é praticamente um projeto. Eu não tinha uma banda, eu já tinha tido umas experiências meio desgastantes com outras bandas antes, então eu peguei algumas músicas que eu já tinha, compus mais algumas, treinei a bateria e a execução no sofá da minha mãe, na sala, e a gente tinha uma proposta do Caio Ribeiro, que tinha o Estúdio Arena na época, e ele estava querendo gravar bandas autorais da cidade, da região, porque já tinha uma cena meio nessa linha no Brasil inteiro, né? Isso em 91. 1991. 1991. Aí, conclusão, eu gravei as baterias, uma dobra das bases de guitarra, um amigo meu, o André, gravou a outra guitarra, um outro amigo, o Jean, gravou o baixo, eu gravei as vozes, e a gente tinha ali uma demo de 14 músicas, que eu comecei a divulgar pelo correio, punha a cópia do cassete com o release da banda, comecei a mandar para fanzines, para outras bandas que tinham, e aí começou a aparecer convite para apresentações e tal. O engraçado é que os primeiros shows eu tinha que fazer bateria e vocal, e tinha o baixista, o Jean, e o guitarrista, o André, na frente. Ser um pouquinho mais... Só que isso era muito desgastante, né? Eu não era um baterista, né? Mas era muito difícil de achar baterista que tocasse esse estilo. Que desde o início era o quê? Crossover thrash, que era a mistura do hardcore punk com influência de metal, de thrash metal. E isso o Ratos de Porão já vinha fazendo no Brasil. Minhas influências principais de fora, quando eu formei o projeto na época, eram bandas tipo Discharge, English Dogs, Broken Bones, dos Estados Unidos tinha Black Flag e Suicidal Tendencies, DRI. Então a gente queria fazer um lance que aqui ainda não era muito bem visto, né? Ainda era uma coisa que meio polêmica. Mas a gente insistiu e foi em frente na ideia, né? Isso com quantos anos? Eu nessa época aí, eu tinha meus 19, 20 anos, né? Mas como eu te disse, eu já tinha tido 2, 3 bandas antes. Eu comecei a formar banda, essas coisas, com 14 anos, 15 anos. Aquelas brincadeiras de moleque. Isso. As coisas foram acontecendo e... Mas é que mesmo com 14, 15, eu já via esses álbuns tipo o Grito Suburbano, do movimento punk de São Paulo, o Sub, que eram coletâneas independentes, que as bandas mesmo juntavam, faziam, prensava, distribuía. Aí eu já, logo moleque, eu já falei, putz, é isso que eu quero fazer. Só que num som já um pouco mais à frente, vamos dizer, né? Sim. E numa época que o acesso à internet nem engatinhava, né? Ninguém usava, né? Demorou muito pra Na chegar. verdade, era um nome que a gente ouvia que um dia ia existir, mas eu mesmo não tinha nem ideia do que ia ser isso, né? Pra mim era pôr a fita no correio e tentando fazer contato aos poucos ali, né? E onde foi o primeiro show que vocês fizeram? Assim, o show que você fala... A primeira apresentação do Lethal Charge, que eu me lembre, foi num bar em Valinhos. Eu não lembro o nome do bar. E eu lembro que tinha só uns amigos nossos ali, tudo tal. Tinha mais umas outras bandas. Acho que o Deathless, que inclusive foi depois era a banda do Lelis, que foi baterista nosso muitos anos. E o Juninho, que tocou baixo com a gente também. E acho que era Grafite o nome do bar. E essa foi a primeira vez que a gente se apresentou como Lethal Charge ao vivo. Mas o lugar que a gente mais tocou foi o Ilustrada. Que eu lembro que eu tinha uma banda que eu tocava bateria para uns amigos meus, era meio hippie o som. Eu nunca fui radical, né? E aí eu conheci o Camilo do Ilustrada porque eu toquei com essa banda lá. E aí eu propus para ele
de abrir pro som pesado, que tinha um potencial. Ele não sabia, porque ele não conhecia esse público. E acabou dando certo e virou um bar meio que histórico. Veio banda do Brasil inteiro tocar na Ilustrada, né? E fora daqui, onde vocês tocaram? Quando foi a primeira vez assim que você Fora de Campinas? De Campinas, é. Foi... Fora da região, assim, Fora da né? região, né? Logo no começo, quando eu comecei a divulgar a Mass Control, eu ia muito para São Paulo, levar na Galeria do Rock, essas coisas. E tinha um bar lá que chamava Dynamo. Dynamo era um bar... Era uma franquia da Holanda e que tinha em São Paulo o bar. E a gente conseguiu para tocar lá. Inclusive tocamos 2 ou 3 vezes. E em Santos também, porque eu tinha muita amizade com as bandas de Santos. Que era dessa Safari Hamburger. Safari Hamburgers, isso. Chemical Disaster. E esse pessoal levou a gente para tocar lá. Inclusive o Psych Possessor, também dessa época aí. E isso aí abriu, né, portas. Aí começou a aparecer em outras cidades do interior, tudo também, né? Logo na sequência, o Caio veio com a proposta de fazer outra demo. Mas aí ele já queria fazer como lançamento do selo Estúdio Arena. E aí essa demo se chamou Chronicle Infection. Só que aí eu já não tocava mais bateria. A gente já tinha recrutado o Lelis como baterista da banda. E essa demo... logo em seguida aconteceu o Festival Junto à Tribo, que foi um marco, né, vamos dizer. 94 ou 92, 92, é. E a gente não dava nada, porque assim, nessa época eu estava trabalhando, eu não tinha muito tempo de conversar com as pessoas sobre o que estava rolando, e a gente chegou lá para tocar, aquela puta lama, né, no lugar e tal. E aí, de repente, a gente começou a ver que tinha gente da MTV, de várias rádios, jornais, TVs, né? Na época, eu fui em alguns shows lá, nas 2 edições. Eu fui, acho que no primeiro eu fui em 2 noites. E acho que primeiro foi a gente foi a primeira banda do primeiro dia. E acho que a gente não tinha muita dimensão do que estava acontecendo ali. Não. Da importância do que estava acontecendo. Exatamente. Lugar, né? Porque ali projetou as bandas de Campinas a um nível mais nacional, vamos dizer, né? E a gente deve grande parte disso ao Caio, porque ele tinha o selo, ele apoiava as bandas e tal. E a gente fez muita amizade com as bandas ali, principalmente o pessoal do Raimundos, que nem era conhecido ainda. Foi o start ali, né? Exatamente, né, cara? E dali, um pouco mais pra frente, surgiu a proposta do João Gordo para fazer uma coletânea, que inclusive tem até ali, que chamou Fun, Milk and Destroy, e que era, vamos dizer, uma nova fase dessas coletâneas hardcore que tinham tido antes. O Grito Suburbano, o Sub, o Começo do Fim do Mundo. E já era uma cara das bandas novas do hardcore brasileiro, de São Paulo, vamos se dizer, porque eram 3 bandas de São Paulo e os Mussarelas e o Letal de Campinas. E isso daí abriu muita porta também, né? Tá, a gente vai contar essa história daqui a pouquinho, mas vamos parar um pouco o bate-papo e vamos ouvir a banda em ação. Então, com vocês, o Lethal Charge. Liberty, back the yours, illusory strength.
scourges its own. Conexão Cultural de volta para o segundo bloco, hoje batendo um papo com o Michel Viana, contando um pouco da história tremendamente importante do rock aqui de Campinas, da cena rock and roll dos anos 90. Aqui, ó, isso daqui vale ouro, cara. Isso daqui é uma
coletânea incrível organizada pelo João Gordo. Isso numa época que nem se falava em internet, nem nada disso. E esse cara aqui, ó, com a banda dele, tá aqui, ó. Lá, isso em 90 e... Esse é 94. 93, saiu em 94, é. Vinilzão também. Vinilzão, verdade. Nem sonhava em CD, também era um negócio distante. Não né? é? Aí depois da história dessa coletânea aqui, veio esse CD. Sim, o que aconteceu foi o seguinte, aquela coletânea ela saiu por um selo que chamava Devil Discos, que já era meio tradicional da galeria do rock e tal. E automaticamente cada banda tinha já como fazer um disco de cada uma dessas bandas da coletânea. Mas só que a gente continuou mandando demos para outros selos também e tal. E eu mandei uma outra demo nova, com músicas novas, pro Gordo. E ele levou na gravadora que na época era a do Ratos, a do Sepultura, que era a Roadrunner, e que era uma gravadora americana, mas tinha uma divisão, Roadrunner Brasil. E acabou havendo interesse. Então eles queriam pegar 4 bandas brasileiras para tentar produzir um CD de cada uma, lançar e ver o que dava. E aí a gente gravou o primeiro CD, que leva o nome da banda, Lethal Charge, produzido pelo Caio Ribeiro também, que produziu as demos. Aí tem uma mudança no som, na concepção. A gente já misturou aí, todas as músicas eu compus novamente nesse CD, e aí tem uma influência um pouco do industrial também. Ministry, Prong, Nine Inch Nails, Helmet, misturado com o crossover thrash. A gente meio que experimentou aí, e até hoje eu gosto muito desse trabalho aí. Mas na época ele não foi muito bem compreendido, vamos dizer, né? Os fãs assustaram, assim. Sim, falou, pô, tem programação eletrônica, né? É de uma época, né? Engraçado, eu era um moleque nessa época e era uma coisa muito purista também, assim. Que assim, isso não se mistura com isso, que não se mistura com isso. Exatamente, cada um seu quadrado. É hardcore, mas tem solo, não é mais hardcore, né? E a gente meio que sempre foi contra esses muros aí, né? A gente, na verdade, queria era quebrar os limites, mas manter a ideia das letras, que sempre foi uma temática social, uma temática que criticava violência, guerra, injustiça, hipocrisia. Tinha muita coisa de um futuro meio pós-apocalíptico, pós-guerra nuclear, etc., né? Mas aí depois desse álbum aí, tiveram bons shows, etc. Vocês tocaram, saíram fora do estado? A gente fez o lançamento com o Ratos de Porão e o Viper em São Paulo. E tocamos em Goiânia, em Brasília, no Rio de Janeiro e pelo interior de São Paulo em vários locais. Mas aí a partir de um ano do lançamento, um ano e pouco, a coisa começou a esfriar. A gravadora já não queria mais fazer outro álbum nosso, nem das outras bandas. E aí aconteceu meio que um desânimo da nossa parte, como banda. Tava todo mundo brigado em casa, expulso de casa, porque queria ser músico e não sei o quê. Então aí o baterista e o baixista saíram. No fim eu acabei ficando com um guitarrista que era o Robson da época, mas a gente começou a compor umas coisas e tal, mas era hora de colocar a vida pessoal em ordem, né? Arrumar um trabalho, etc e tal. Isso foi mais ou menos até 1997, no final de 97, começo de 98. Quando aconteceu a história do Andreas Kisser do Sepultura. Isso foi uma pausa, você estava parado nesse período. A banda, o Lethal Charge, estava como banda adormecida. Estava adormecido, exatamente. Até que surgiu essa oportunidade de fazer o teste para substituir o Max Cavaleira. Conta como foi essa história aí do começo. Você estava na sua casa e... Na verdade, exatamente, um amigo meu que era de uma banda que chamava Lucrécia Borja, ele era amigo do Andreas. E ele, por conta própria, mandou o material do Lethal. E eles já tinham ouvido o The Eric, eu acho, e do Brasil provavelmente não ia ter ninguém. E aí o Andrés decidiu que ele queria tentar fazer um teste comigo. E aí eu fui com esse amigo meu, o Gorg, para São Paulo, na casa do Andrés, conheci ele.
Ele me deu uma demo de uma música, que no caso era Choke, sem voz, e falou, ó, põe uma linha de voz aí, uma letra, e vamos marcar um ensaio para ver no que dá. Aí a gente fez o ensaio em São Paulo, tal, passou, e aí eu fiquei meio que na expectativa, esperando. No fim, eles optaram pelo Derek, que é um excelente vocalista, na minha opinião. Só que isso pra mim foi uma experiência que me fez voltar a querer fazer o Lethal Charge andar. Porque eu pensei, pô, se uma banda dessa abrangência, dessa magnitude, exatamente, se interessou pelo meu trabalho, então eu vou continuar fazendo, independente do que for acontecer. E aí, a partir disso, teve várias formações e tal. Em 2000, um amigo nosso de Brasília, o Fu, que já foi de uma banda chamada DFC, nessa época já estava com o Macacongs. Ele tinha um selo, o Silvia Music. Aí ele veio para Campinas, sem eu saber, e ele e o Caio pegaram tudo que tinha de sobra de estúdio, de demo do Lethal Charge, e ele fez uma coletânea, que se chama Tales from the Holocaust, que inclusive que é esse aqui. É esse daí, né? E é uma gravadora independente e tal. Isso aí deu um pouco mais de alavancada no nome, que estava voltando aos poucos, né? E nessa época, a gente abriu 2 shows que pra mim foram, assim, históricos. A gente abriu o show do Agnostic Front, que é uma banda de Nova York, histórica, de hardcore, de crossover, e do GBH, que é da Inglaterra, né? Que, vamos dizer, pro heavy metal seria como abrir pro Iron Maiden. Uhum. E aí a gente continuou trabalhando em estúdio, fazendo demos, essas coisas. É que os recursos sempre foram limitados também, tempo. E aí a gente começou a preparar material novo, que depois acabou virando o álbum Convergence. Embora a gente só tenha conseguido lançar o Convergence em 2006, 2007, por aí. Que é esse aqui. Que é esse álbum aí, exatamente. E que continua nessa mistura do crossover thrash com alguns elementos ali meio de industrial, né? E aí depois desse disco a gente não tocou muito, porque a cena em si começou esse negócio das bandas cover do Metallica, cover não sei de quem, cover, e isso meio que brecou as bandas autorais. Né? E o público também começa a ficar meio preguiçoso, porque não quero sair de casa para ouvir novidade. Exatamente. A grande verdade é essa. Né? E aí a coisa acabou ficando um pouco devagar, né? E o nosso baterista teve um problema de saúde sério, acabou falecendo. Então, assim, vários fatores aí influenciaram para que a coisa desse uma esfriada novamente, né? Vida pessoal, trabalho, sobrevivência, vamos dizer. E mais recentemente... Tá. Mais recentemente, a gente volta depois, mas antes a gente vai ouvir mais um pouco de Lethal Charge, e no terceiro bloco a gente continua batendo esse papo para falar do mais recentemente e falar de cena musical, falar de como que as coisas estão na cena rock and roll no país e fora também, daquilo que você tem ouvido e tal, mas a gente volta daqui a pouco, enquanto isso, vai de Lethal Charge aí.
terceiro bloco do Conexão Cultural, hoje batendo um papo com Michel Viana, vocalista e fundador da banda Lethal Charge, que tem uma história incrível aí, que começou lá na década de 90, no comecinho da década de 90, e vem até hoje e sempre envolvido com a história da cena musical histórica aqui da cidade, né? Eu imagino, quer dizer, eu não consigo imaginar como que deve ficar na sua cabeça quando bandas incríveis que você tocou junto, que você interagiu, que te convidavam para participar do show deles, para abrir show, e você ter que mensurar isso de, eu sigo com a carreira de músico e se dane o resto, ou eu opto por trabalhar nessa coisa numa vida, diríamos, convencional. Como que era a tua cabeça quando você descia do palco ali, tocando abrindo show para um monte de gente que você sonhava em tocar junto? Cara, no começo, eu caía de cabeça, né? Então eu lembro que uns 2, 3 empregos que eu tive quando eu era 19, 20, até uns 23, 24 anos, quando eu pensava que a coisa ia dar uma engatilhada, eu abria a mão e mergulhava de cabeça, porque nessa época eu não tinha tanta responsabilidade, vamos dizer, né, da vida que a gente tem conforme vai passando o tempo. A partir de uma certa época, a coisa já fica mais complicada. Como você falou, você tem que pôr meio que numa balança. Então eu acabei criando uma maturidade em relação a isso, né, do que os limites até onde daria para ir, mas nem por isso brecou a gente de continuar fazendo a música. Porque, na verdade, desde quando eu comecei a tocar, na minha adolescência, eu era meio que focado em 2 coisas, né? A primeira era poder publicar trabalhos, publicar música, assim como outras bandas que eu via brasileiras publicando em disco, em vinil, em cassete e no que fosse, porque isso se torna parte da história de uma cultura. Sim. E a outra era ter a oportunidade de conhecer, de tocar junto com bandas que eu admirava, que eu gostava. Por exemplo, do Brasil, que a gente já teve a oportunidade, a satisfação de tocar com Dorsal Atlântica, Corsos, Ratos de Porão, Lobotomia, Cólera, o próprio Sepultura, a gente já abriu um show. Então, e de fora do Brasil, né? Como Agnostic Front, GBH, Massacre da Finlândia, que era uma banda europeia. Teve uma outra banda que a gente fez o show de 20 anos, que chamava Lautsturmer, e que era uma banda que os caras dessa banda vinham de outras bandas históricas, da Suécia. Então, eu sempre tomei isso como realizações importantes para mim pessoalmente. Sim. E tentar nunca parar de correr atrás de produzir música, de deixar um legado. Hoje, com a internet, é um formato diferente. Dificilmente no Brasil você vai conseguir produzir um CD como a gente fez antes, por causa da internet, o que tem um lado positivo, porque se abrange muito mais pessoas. Ultimamente, a gente tem trabalhado em material novo, inclusive estamos com algumas composições aí para ver se a gente grava aqui nesse estúdio, com o Caio Ribeiro também, que sempre ajudou a gente, né? Mas a gente ainda não sabe em que formato isso vai ser lançado. Vai ter físico ou não? Exatamente, né? Estamos lançando aqui também no seu programa um lyrics clip de uma música nova, se chama Darkness Prevails, e a gente espera que isso retome um pouco o nome da banda, com um público mais novo. Vamos tentar reavivar isso daí e tocar pra frente. E aí agora uma provocaçãozinha básica, assim. Você acha que o rock brasileiro morreu? Eu não diria que morreu, mas eu acho que tá numa fase ruim. Porque o próprio público, principalmente os mais jovens, um ou outro que prestigia as bandas autorais. E no Brasil, independente do estilo, tem excelentes músicos, compositores, cantores, vocalistas, e muitas vezes eles ficam obscurecidos pelas tais das bandas cover, que na verdade é uma ilusão. Eu fico imaginando, por exemplo, o cara do Metallica vendo uma banda
né, no Brasil, que é um país que ele nem lembra direito que existe, tentando imitar ele até na roupa que veste. Então, isso é uma opinião minha, pessoal, mas eu acredito que dá para ser muito melhor do que isso. A gente tem músicos, bandas, produtores muito melhores do que isso que a gente está vendo acontecer hoje em dia, né? Um zumbi sonolento, então, eu diria. Mais ou menos por aí, exatamente. Mas então, aí tem aquela questão, mas isso é por causa do público ou por causa das bandas, ou tem aí metade aí da culpa, diríamos assim? Vamos dizer que tem metade, porque para quem começa a tocar, eu lembro do meu caso quando eu era moleque, era muito mais fácil realmente se eu fizesse uma banda que tocasse rock clássico ou pop, do que... eu consegui ter lugares para tocar muito mais rápido do que eu ter que fazer o que eu fiz, que era ir de busão, ensaiar, ter que juntar dinheiro de um subemprego para poder gravar uma demo, sem saber o que iria acontecer disso. Era uma coisa totalmente incerta, principalmente pelo estilo que já era restrito. Mas eu sempre acreditei nisso, em compor as minhas músicas, as minhas letras, passar as minhas ideias, minhas opiniões, e que isso viesse a ser parte de uma cultura, que ficasse um legado. Então, para mim, compensou muito mais, eu me sinto muito mais satisfeito de ter seguido esse caminho do que o mais fácil, que é só imediato, é só naquela hora ali, e depois vai ter outra banda tocando aquela música no seu lugar na semana que vem, ninguém vai nem lembrar de você. Fica a história, mas não tem aquele legado, como você mesmo disse, de exatamente. Tudo isso que você fez, apesar de todos os percalços. Sim. E futuro do Lethal Charge, o que você vislumbra daqui para 2017 para frente? Bom, a gente está trabalhando em composições novas, a gente está com uma formação nova também, e estamos trabalhando em novas músicas, etc. No carnaval a gente pretende gravar aqui nesse estúdio, no Stage, umas 5 músicas e tentar correr atrás de algum selo que queira eventualmente fazer um álbum e ao mesmo tempo ir divulgando isso pela internet. Hoje em dia é uma grande ferramenta esse tipo de coisa. Sim. Mas a gente tem plano de mandar material para o exterior, para tentar algum selo independente dessa linha de música fora do Brasil, que a estrutura é bem melhor. Exatamente. Tanto que a maioria das músicas já são em inglês para abranger mais gente. E como que as pessoas encontram vocês? Para quem quiser contratar para show, esse tipo de coisa? Basicamente pela página do Facebook do Lethal. A gente está trabalhando numa fanpage também para colocar em atividade aí até, sei lá, até daqui 1 mês e meio, 2 meses já deve estar já no ar também. E fora isso tem material no YouTube, quem tiver curiosidade de querer sacar o som, como que é. E basicamente é isso. Legal. Cara, agradeço de coração mesmo. Eu que agradeço. Dividir um pouquinho das histórias aí, pouquinho mesmo, porque tem coisas aí para contar até, né? E a gente deseja muita sorte, a gente acha que vocês têm um papel super importante na história da cena do rock and roll de Campinas, ao lado dos Mussarelas, são as duas maiores representantes assim de uma época importante de ilustrados, sim, de rock and roll. E a gente vai ficando por aqui, mas antes vocês ouvem mais um pouco aí de Lethal Charge. Tchau e até o próximo Conexão Cultural da TV Câmara Campinas. Tantas vozes suplicando por misericórdia, tantos gritos sufocados se perdendo no vazio.
again from the depths of social chaos. Keep alive if you can in a time